Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos entrando ao vivo em mais uma live Furo do Alfinete. Hoje é dia 21 de junho, início aí do inverno, né? De 2026. Hoje estamos com um convidado que também é uma alegria, uma honra tê-lo aqui, professor Marcos Simões. Professor Marcos Simões, oi Ana, tudo bem? Ele é psicanalista, educador, palestrante, escritor. Foi meu professor na formação de terapeutas. Ele possui no seu... Que é isso aí, Danilo? Não viaja? Ele possui, o professor Marcos Simões, então, alguns cursos e materiais que estão disponíveis lá no seu link da bio. Oi, Giane, tudo bem? Além do e-book sobre feridas emocionais, pais e filhos e luto, ele também tem um curso, né, sobre depressão e o seu canal no YouTube. Ah, beleza, Danilo. É bom, né, cara? Tu entra numa live ao vivo aí falando bobagem. Então vamos aguardar o nosso convidado com este tema, entre borders e bipolares, um tema importante para termos clareza, né, em relação a estas definições que muitas vezes causam confusão, embaraço. Então, ele esteve no ano passado falando sobre Melanie Klein e ele já está chegando. Então, Opa, aí, professor Marcos, tudo bem? tô bem, como é que vai? Oh, que alegria tê-lo aqui novamente. Que honra. Opa, bom, Obrigado mesmo. prazer. E hoje, simbolicamente, né, este inverno da alma de pessoas que carregam algum tipo de transtorno ou trauma, né, por assim dizer, bastante simbólico. Então, para falarmos hoje desse tema, né, entre borders e bipolares, eu achei bastante pertinente. O professor trouxe no Instagram do professor, né, fez uma live sobre isso. Eu Isso. pensei, bom, por que não tratar desse tema? Faz tempo que eu tenho vontade de tratar esse tema, professor, sobretudo depois que iniciei a leitura desse material, não sei se o professor conhece. Sim, Deu bastante polêmica esse material aqui, né, na época que foi produzido. sim, com certeza. Mas é bastante discutido hoje em dia. Tanto a questão do border quanto a questão do bipolar, a gente encontra muitas situações assim que fazem a gente pensar, né, como que a gente trabalha isso na clínica psicanalítica. Então, todo estudo é válido. Tem uns estudos que vão mais para o campo da medicina, tem outros estudos que vão mais para a área psicológica, mas todo estudo é válido e todo estudo vai gerar discussão. Porque tem muita coisa ainda acontecendo sobre descobertas, análises e percepções nesses comportamentos, assim. Muito bem, e até também tem um outro material que também deu bastante repercussão, acho que o professor conhece, esse da decadência da psiquiatria, né, do Sim, Palombo. com certeza, esse gerou bastante movimento aí também. E assim, a gente não está aqui para causar nenhum tipo de embaraço, né, por assim dizer, ou querer inventar roda, né? Na realidade, o professor, pelo tempo de prática clínica, né, tem se debruçado com bastante seriedade sobre a clínica psicanalítica e conhecendo o trabalho dele e também sendo meu professor, foi excepcional a aula que a gente teve, né, para compreender os pressupostos básicos da psicanálise. Então é uma honra tê-lo aqui, professor, nesse domingo. Eu posso só fazer uma introdução aqui, professor, para as pessoas entenderem do que se trata, né? Fica à E vontade. vamos chegar aqui de paraquedas e já vamos adiante sem mais delongas. Então, dizem que algumas dores gritam, outras sussurram, mas existem aquelas que confundem. Dores que mudam de rosto, de intensidade, de linguagem, dores que muitas vezes recebem nomes semelhantes, embora nasçam de lugares completamente diferentes. Vivemos em uma época marcada pela rapidez dos diagnósticos, pela popularização dos termos psicológicos e pela crescente busca por respostas para sofrimentos emocionais cada vez mais complexos. Nesse cenário, duas condições frequentemente são confundidas: o transtorno afetivo bipolar e o transtorno da personalidade borderline. E hoje, para nos auxiliar a compreender melhor isso, então, o professor Marcos Simões. Seja muito bem-vindo, professor. Eu agradeço, Hugo. E sem delongas, então, professor, eu estava refletindo mais cedo sobre isso, se antes de adentrar propriamente no termo, né, não seria interessante para quem está nos acompanhando compreender o que é a definição de transtorno, né? Uhum. Antes de entrar nessa questão de transtorno, você trouxe um assunto muito importante. Você até trouxe esse material da decadência da psiquiatria.
Na verdade, a psicanálise, ela não é contra a psiquiatria, ela não é contra a psicologia, muito pelo contrário. A psicanálise, ela visa trabalhar junto com essas áreas. E o que ocorre é que cada área tem a sua maneira de ser trabalhada. Cada área tem a sua forma. E o que a gente vê bastante hoje é as pessoas, principalmente na área da medicina, as pessoas também se interessando por esse lado mais psíquico, mais da mentalidade da pessoa, né? Daquilo que a pessoa vive no seu dia a dia. Eu vejo hoje vários psiquiatras, por exemplo, questionando também a vida da pessoa como é, e não somente buscando um diagnóstico, como a gente vê no DSM. Então, várias pessoas hoje estão aderindo a essa percepção de que o psíquico também precisa ser compreendido para poder se trabalhar melhor essa parte médica, e isso é fundamental. A psicanálise, mesmo tendo a sua forma de trabalhar, que difere de psicoterapia, difere de psicologia, difere principalmente da medicina, né, é, ela também visa trabalhar de uma forma multidisciplinar. Tanto que nós, psicanalistas, quando nós vemos alguma situação, como, por exemplo, um transtorno, a gente fala para a pessoa, você passou por um médico, né? Você pretende passar, porque é muito válido que a gente trabalhe em conjunto, né? É muito importante isso. Já tive várias situações de clínicas, não só em questão de border e bipolar, mas várias situações de clínica que é, a pessoa falou para mim, Marcos, o que você acha, né? Falei, primeiro de tudo, você já passou no médico? Você está ali na parte médica, está tudo ok? Você está fazendo exames? Você está fazendo acompanhamento médico? Né? Porque a gente vai trabalhar em conjunto. E muitas vezes a medicação que vem da área médica, ela vai ajudar no processo da análise. Porque ela ajuda, por exemplo, a estabilizar o humor. Ela ajuda, por exemplo, a organizar os pensamentos para que isso possa ser falado. Então, a psicanálise, ela trabalha em conjunto com as outras áreas, apesar dela ter a sua forma de existir e respeitar cada um na sua maneira de existir. Isso que é importante a gente definir, né? Que cada área tem a sua maneira. Mas quando essas áreas se juntam, quem é beneficiado? A pessoa que foi procurar ajuda e nós, porque nós conseguimos trabalhar melhor. E aí entra essa questão de transtorno, né? Vamos falar no sentido da psicanálise. Transtorno, Hugo, é tudo aquilo que de fato atrapalha a sua vivência com a realidade. Tudo aquilo que de alguma maneira vai interferir no modo como você lida com a sua realidade. Principalmente quando a gente fala aqui na psicanálise, na nossa realidade subjetiva, né? A nossa realidade psíquica, né? A maneira como a gente enxerga e interpreta tudo isso. Então, o transtorno é quando a gente tem algo que de fato interfere em como a gente responde àquilo que nos acontece, principalmente em relação aos conteúdos inconscientes. Vai envolver emoções, vai envolver como a gente se comporta, se a gente tem algum mecanismo de defesa, se a gente tem um acting out, se a gente tem uma racionalização, ou no caso do border, por exemplo, uma identificação projetiva, ou a gente vai ter, no caso do bipolar, a mania, e vai ter ali a fase depressiva. Então, isso acaba com o transtorno sendo algo que ele é até mais abrangente. E isso interfere em como a pessoa vive a sua própria vida. Então, o transtorno na psicanálise vem nesse sentido. Não é apenas uma perturbação, mas é algo que, de fato, tira a possibilidade de responder à realidade como, de fato, se deveria responder. Muito bem. Eu lhe perguntei essa questão, professor, porque às vezes paira no ar, né, essa dúvida sobre as pessoas, porque viemos assim de uma época que reiteradamente, na verdade, de forma, eu não sei o que está por detrás, né, não quero criar nenhum tipo de ideia de conspiração, mas se muda os termos, né, e às vezes as pessoas confundem. Então, hoje nos fala mais de doença, hoje nos fala mais outras expressões que eram comuns, né, no nosso dia a dia quando se refere à saúde mental. E, então,
eu aprendi, e aí o professor ampliou agora no olhar psicanalítico, né, que o transtorno ele seria uma lente pelo qual a pessoa enxerga a si mesmo diante do mundo, né, e das relações, Isso. sem ser reducionista, né, o professor deu mais detalhes colocando nessa realidade desses transtornos. Então, para começar, então, assim, professor, o que seria, então, além de entendermos agora o que é o transtorno, né, mas em específico, esse transtorno afetivo bipolar e o da personalidade borderline? Por que essas duas condições são tão frequentemente confundidas, né? Sim. Acontece bastante pela variação do humor. Quando a gente fala da estrutura border, a gente está falando de uma estrutura que oscila, mas oscila entre as estruturas psíquicas. Por exemplo, muitas vezes chega mais próximo da psicose, às vezes chega mais próximo da neurose. Então, ela é chamada de um transtorno limítrofe. Ela está sempre no limite. E ali há uma intensidade muito grande. É como se você chegasse, como se você estivesse numa elevação, e nessa elevação você está em torno, como se fosse uma ilha elevada. E você vai sempre nas bordas, né? Mas você não tem para onde ir, não dá para saltar. Nesse sentido das bordas, também acaba envolvendo a questão do humor. Só que existe uma diferença muito grande. O border, ele tem uma oscilação que é muito mais rápida. Às vezes, na própria sessão de análise, isso muda. Então, está correspondendo a alguma coisa, de repente já muda o humor, pode ter uma raiva maior, de repente muda, passa por uma tristeza, depois passa para uma alegria. Então, tem uma oscilação muito grande em relação ao humor. Já o transtorno bipolar tem uma outra característica, são fases. Fases em que a pessoa ela tem uma mania, ou seja, ela tem uma grande agitação, ela tem uma grande impulsividade, e fases que a pessoa cai, aí ela entra num estado depressivo. O que diferencia é que é mania e depressão. Já o border, ele pode ter várias emoções envolvidas ali, e não tem essa questão de fase, é oscilação, sobe e desce. Então quer dizer que o border só oscila? Não. Ele tem momentos de estabilidade também, mas tem, muitas vezes, situações da realidade que causam um impulso, e esse impulso faz com que se reaja de uma forma diferente. Aí se configura o transtorno. E o transtorno, border, ele é muito mais característico como personalidade. Já o bipolar não é considerado personalidade, ele é considerado um transtorno relativo ao humor. Justamente porque o bipolar, ele não tem essa oscilação, por exemplo, como o border de agressividade, que é uma coisa intensa, né? Ou tristeza, ou amor intenso, não tem essa coisa do intenso, né? O bipolar, ele tem fase de alta, fase de baixa. Tem seu humor, como todo ser humano tem a sua variação de humor, mas não é intenso como o border. Então é muito importante diferenciar isso. É bom porque a gente, não sei se é uma necessidade intrínseca do ser humano, né, professor, de se encaixar em algo que nos defina, de uma expressão, de um conceito, de uma definição. E a gente até às vezes pode ter reproduzido. Eu estava lembrando um dia que eu fui no mercado, aí eu presenciei uma cena. Eu quero só ilustrar para que o professor pudesse desdobrar um pouquinho melhor isso, para quem está acompanhando. Aí eu estava no mercado e tinha do lado do caixa uma caixa no chão. E passou um menino e, ao invés de juntar a caixa, ele passou batido. Eu acho que ele até chutou a caixa e eu brinquei com a caixa e falei: olha o TDAH do rapaz aí. Então, assim, o que acontece? Às vezes a gente imputa a uma etiqueta, né, que foi a produção de conteúdo essa semana pré-live, né, em relação ao comportamento. E às vezes a pessoa se depara com uma definição de um transtorno, seja ele de personalidade ou de humor, né, e ela carrega sobre si e veste esta roupa, né, como se fosse ela própria, né. Por isso que eu Uhum. pergunto também, muitas pessoas associam os transtornos, né, apenas essa instabilidade emocional, né. O professor trouxe essa diferença. Se o senhor pudesse descrever um pouco mais essa realidade pelos atendimentos que o professor também tem no setting terapêutico. Sim. É, isso até de forma geral, tá? Não é só sobre o caso de border ou de bipolar. Muitas vezes as pessoas elas acabam vestindo essa roupagem e elas acabam
criando uma certa identidade. Eu sou border, ou eu sou bipolar, ou eu tenho transtorno XYZ. Uma vez, uma pessoa me perguntou na clínica: Marcos, que tipo de neurose eu tenho? Eu falei: você tem neurose do tipo neurose. Usei o mesmo tempo que ela usou. Né? Ela falou: mas qual neurose? Olha, neurose do tipo neurose. Ela falou: mas eu quero saber qual é. Eu falei: eu quero saber por que você quer saber isso. Qual é a sua razão para saber que tipo de neurose que você tem? Que tipo de neurose que você acha que você tem? Por que eu fiz isso? Porque na psicanálise, a gente não tem o papel de criar um tipo de diagnóstico. A gente tem direcionadores. DSM, para um psicanalista, é apenas um manual de consulta para que a gente saiba o que cada transtorno significa. Mas para nós, é apenas um caminho, uma forma de manejar dentro da clínica. Porque para o psicanalista, não importa o transtorno em si, o tratamento é dirigido a partir do sujeito, a partir de como o sujeito enxerga essa realidade, a partir de como ele sofre, de como ele lida com os conflitos, de como ele enfrenta cada situação, diante de tudo aquilo que ele viveu, das experiências que ele teve. Ele pode ter o transtorno X, Y ou Z. Nós vamos tratar o sujeito. E isso muda muita coisa. Quando as pessoas, até ontem eu estava fazendo uma live sobre o texto do Freud, né, 3 tipos de caráter que aparecem na clínica. Né? E um dos tipos que ele fala, que é o primeiro tipo, é as exceções. Nesse texto, Freud, esse texto é de 1916. Nesse texto, Freud fala sobre as pessoas, elas vivem determinadas coisas, e depois elas acabam, por exemplo, um trauma, uma situação, uma doença, né? E elas acabam incorporando isso. Para mim tem que ser assim porque eu tenho tal doença. Comigo acontece isso porque eu tive tal situação. Olha, a minha vida é desse jeito porque lá atrás eu passei pelo trauma XYZ. Então, as pessoas acabam incorporando isso, trazendo para a vida delas, como se isso de fato fosse o que definisse aquilo que ela vive. Então, a gente vê as pessoas também trazendo essa forma de se identificar. Em contrapartida, nós também vemos pessoas observando essas pessoas que têm o transtorno, também classificando. Né? A pessoa é assim porque ela tem o transtorno tal. E, na verdade, o que ocorre? A gente não olha o transtorno, porque isso é rotular. A gente precisa olhar o sujeito. A gente precisa olhar a pessoa além do transtorno. Como ela sofre? Ela tem um sofrimento. Ela não age daquela forma porque ela quer. Ela age daquela forma porque ela tem uma razão para responder, inclusive até num sentido não consciente, para responder àquela realidade. E compreender o ser humano é olhar para isso. É compreender que o ser humano ele tem o seu jeito de ser, que hoje é uma palavra que está sendo bastante difundida, que se chama alteridade. Então, por exemplo, eu posso ter minhas características. Né? Eu posso ser chamado, por exemplo, o careca. Né? Eu sou. Eu vou falar, não, eu sou. Mas eu tenho que lidar com isso. Eu tenho que lidar com a minha realidade. Eu tenho que lidar com o meu jeito de ser. Né? E cada um tem uma forma de ser. Cada um tem uma maneira de ser. Então, na psicanálise, nós olhamos isso. Nós olhamos a forma como a pessoa reage àquela realidade que ela está tendo e que ela está identificando. E tudo isso vem a partir de situações, experiências, principalmente da fase infantil. A gente vai e volta e que sempre cai na primeira infância, né, professor? Sempre cai, sempre cai. E existe, é consolidado isso aí, né, professor, que a fase da primeira infância ali, os primeiros 5, 6, 7 anos, até 8, 9, 10 anos, ela carrega em si, né, muito conteúdo emocional, psíquico, afetivo, né, que vai acompanhar esse indivíduo ao longo do seu desenvolvimento, né?
e talvez às vezes as pessoas não dispõem do recurso. A gente costuma dizer que a gente sofre porque não dispõe dos recursos às vezes, né, professor? Interno, né, para elaborar essa realidade que o professor falou algo importante, a realidade, né? Muitos de nós negam a realidade, mas podemos negá-la, mas as consequências de negá-la elas não vão sumir, né, professor? Exato, né? Consequências estão lá. Na verdade, a gente tem que olhar para a gente e perceber por que a gente está negando. Será que a gente está com algum receio? Será que a gente tem uma dificuldade? Será que isso faz a gente sofrer? Será que é um conteúdo inconsciente que a gente tem que é extremamente perturbador? Então, por alguma razão, a gente está negando a realidade. Tanto o border quanto o bipolar faz isso. Eles também negam uma realidade, né? E tem reações a partir dessa negativa. Porém, tem várias questões de lá da infância que vão aparecer. É muito importante a gente frisar uma coisa, que é a seguinte, tá? Aqui a gente conversando, a gente tem a mentalidade do adulto, né? A gente já tem um ego estruturado. E é uma visão perfeita das coisas? Jamais, nem eu, nem você, nem o Freud, ninguém tinha uma visão perfeita da realidade. A gente está se construindo com essa realidade. Só que, para a gente poder pensar nessas questões de lá da primeira infância, até lá aos 7 anos mais ou menos, a gente precisa pensar que a criança não tem um ego estruturado. Ela tem uma personalidade que está se formando, mas ela não tem um ego estruturado. Tá? Ela tem uma experiência e ela vai ter uma interpretação dessa experiência. Ela vai ter uma forma de lidar com tudo isso que está acontecendo. E muitas vezes, isso, no caso, por exemplo, do border, isso já vem de lá de trás, lá do início mesmo. Lá dos primeiros instantes, quando se fala, por exemplo, de uma linha kleiniana, que outra vez a gente conversou sobre Melanie Klein, né? E como ele se identifica, como ele se projeta, como ele introjeta situações, como ele vive aquele ambiente, como ele vive aquela situação, e ele vai introjetando experiências. E muitas vezes a gente vê experiências se formando ali com elementos persecutórios. E uma das grandes questões em Borges, nesse sentido da linha kleiniana, é que esses elementos persecutórios, eles vão continuar afetando a vida da pessoa. Então, por isso, muitas vezes tem essa oscilação de humor. E muitas vezes ele acha que ele vai ser afetado por aquilo que vem de fora. Então, se a gente tem a possibilidade de ser afetado, o que a gente vai fazer? A gente vai atacar. A gente precisa da agressividade para poder se defender. Então, a oscilação de humor, muitas vezes, pode estar associado a esses elementos persecutórios, ou muitas vezes a sensação de que vai ser abandonado, a sensação de que não vai ter aquele reconhecimento, a sensação de que a outra pessoa está ali para afetar. Muitas situações como essa. E tudo isso vem, nesses momentos, como se lidou com aquilo que viveu lá no início da vida. No bipolar, como é uma questão mais de humor do que de personalidade, tá? A gente fala de um sentido o qual a pessoa ela viveu experiências e que ela teve uma fase em que ela se tornou um tanto quanto mais melancólica, tá? Uma fase difícil, uma fase ruim. E no texto do Freud, Luto e Melancolia, nós vemos essa questão da melancolia como um fator que é internalizado, ele é introjetado, assim como o Melanie Klein traz sobre a introjeção, ele é introjetado, mas ele é conectado no eu, né? No nosso modo de ser aqui, dentro de nós. E a tentativa na melancolia é de tirar esse eu. Não é possível. Então, a impossibilidade de tirar esse objeto, né? Esse objeto que está incorporado, a tentativa de atacar. Então, a pessoa começa a se atacar. Ela se agride, e aí ela entra numa fase depressiva. O que é a mania? A mania é quando a pessoa se resolveu, ela está bem, ela saiu dessa fase depressiva? Não. A mania é uma negação. É uma negação daquele conflito. Então, nessa questão da mania, a gente vê um impulso, uma impulsividade. E essa impulsividade é uma tentativa de negar a existência desse objeto que está conectado ao eu. Então, a pessoa se torna mais impulsiva. Ela é impulsiva por compras, ela é cheia de energia, e essa energia é extrema,
ela pode até fazer coisas assim sem pensar. Tem muitas pessoas que fazem coisas bárbaras. É impressionante. Mas que no dia a dia elas não teriam coragem. Por quê? Porque essa energia é tão intensa que ela expande essa ideia do que ela pode fazer. Acontece que chega um momento que essa energia acaba. E da mesma forma que ela sobe, ela... e aí ela começa de novo a reviver esse objeto. Esse objeto está incorporado na melancolia, ela não consegue tirar. E aí ela vive de novo essa baixa, falando que ela é uma pessoa ruim, que ela é uma pessoa que é incapaz. Ela começa a se destruir. Até que passa essa fase, ela começa a subir de novo. Então, a mania, no caso do bipolar, não quer dizer que essa pessoa está bem. Quer dizer que essa pessoa está no extremo da sua energia, mas é uma negativa daquilo que ela passa e não necessariamente que ela está bem. Por isso que pessoas na mania, aqui tem o caso extremo que é mania, né, que é extremo mesmo, que é bebeira, ou estado psicótico, eu já vou falar sobre essa questão da psicose que envolve as duas áreas, e nós temos a hipomania, que é mais leve, é mais branda, mas não deixa de ter uma funcionalidade de negação daquilo que tem nesse eu que não se consegue tirar. Tá? É interessante a gente observar que nem border e nem bipolar é psicótico. Tá? Nenhum dos dois. Porque não daria para a gente falar que eles são psicóticos, porque não tem de fato uma distorção da realidade. Tem uma simbolização. Eles simbolizam. Né? A simbolização é a representação que a gente tem de alguma coisa para que a gente possa depois transformar isso em imagem. Né? Seguindo no sentido de Lacan, depois o real, simbólico e imaginário. Então, simbolização é toda a construção que a gente tem na nossa vida, toda a experiência de vida que a gente guarda, que faz com que a gente defina algo, né, que são os nossos significantes, para que a gente possa trazer um significado para aquilo. É como eu mostrar uma coisa para você, como, por exemplo, eu mostrar esse objeto. O que é esse objeto? Pode falar, o que é esse objeto? Aqui ficou embaçado, mas acho que é uma caneta ou um lápis, né? Uma lapiseira. Né? Uma lápis. Deu uma travada, uma lapiseira. Né? Uhum. Isso. Aí eu pergunto para você, se eu te mostro essa lapiseira, qual é a primeira experiência de vida que você teve com uma lapiseira? Que você se lembra? Na escola, na Como é escola, que é? primeiro ano, aprender a escrever. Aham. Com uma lapiseira, né? Ou com lápis, ou o que for. Então você já vai associando ideias para poder interpretar que isso aqui é uma lapiseira. E você vai juntando ideias. Aí eu pergunto para você, quando você estava aprendendo a escrever, você já usava a lapiseira? Então por que você disse que foi quando você estava aprendendo a escrever? O ato de escrever, né? De ter um objeto que Exatamente. Então, são experiências passadas que você tem, e quando você tem um objeto na sua realidade, o que acontece é que esse objeto, para que você possa falar, toda essa bagagem vem. Toda essa construção da sua infância vem e você constrói isso aqui. Ah, isso aqui é uma lapiseira. Pelas suas experiências de vida. O border e o bipolar, assim como todas as outras situações, né, neurose, psicose, todos fazem isso. É a mesma coisa. A gente vai respondendo à realidade pelas experiências de vida que a gente tem. Aquilo que a gente aprendeu lá atrás, no sentido da nossa própria interpretação. Então, a gente não pode dizer que o border e o bipolar são psicóticos. Existe uma área, estudada principalmente por Bion, tá? Melanie Klein trouxe essa construção nos textos dela, mas Bion trouxe um texto bem interessante sobre isso, e fala da formulação da estrutura psíquica e uma estrutura chamada não psicótico. Né? Em algumas leituras a gente vai encontrar como não neurótico. Então é uma pessoa que não é psicótica, mas ela também não é neurótica. É uma pessoa que anda nas duas. E que às vezes ela está na neurose, mas às vezes ela pode estar na psicose. Então existem essas estruturas
as quais têm um sofrer, mas que às vezes elas podem ter uma certa forma de lidar com a realidade que escapa daquilo que realmente está acontecendo. Mas elas não são pessoas que alucinam, não são pessoas que têm delírio, que ouvem vozes. Não são essas pessoas. Por isso que a gente fala que são os não psicóticos. Eles não são psicóticos, mas que eles escapam algumas vezes do campo da neurose. Até nesse material do Dr. Felipe e professor Marcos, ele lá ele compartilha, né, a questão dele ali é da romantização do border, né? Sim. Com a doutora Ana Beatriz, que popularizou e, pelo que deu de entender ali no material dele, ela atrelou única e exclusivamente o border à questão do sentimento, né? A crítica dele é essa, não é um sentimento. Aí ele vai descrever 3 casos que aconteceram concretos nos Estados Unidos, inclusive horríveis, né? A descrição ali dos casos. O primeiro ali, para mim, foi bem impactante. A mulher, ela assassinou o próprio marido, né? Cortou partes dele, cozinhou e tudo fez. E a discussão estava nesse escopo aí para entender. Por isso que ele fala, né? Borderline ou mau caráter, né? Quem Uhum, presta não pede mais empatia. Então é uma provocativa, né? Porque com certeza. a pessoa ela pega e diz: não, mas é border? É border é assim mesmo. Não, ela vai ter as suas limitações. Se eu tenho um diagnóstico, certo? Ele não vai me definir, ele vai me dar uma ideia de reelaborar internamente, né? O sofrimento que eu tenho diante da realidade, né, professor? Uhum, exato. E muitas pessoas, quando elas são levadas a tribunal e coisas assim, elas alegam uma patologia, né? Elas alegam um transtorno no sentido de redução da pena. Então, essa discussão é muito válida. Será que é mesmo border ou será que é mau caráter? A gente falou sobre psicose e neurose, mas a gente não pode esquecer da perversão. E tem pessoas que têm, né, uma estrutura perversa. E vamos imaginar que uma pessoa border, com traços border ou com características border, também pode ter uma estrutura perversa. Tá? A perversão não se dá como uma estruturação e, de repente, ela aparece, como um trauma, por exemplo. A perversão ela se dá a partir da negação da castração na infância. Tá? Então, se estrutura ali um campo perverso. E nesse campo perverso, nós podemos ter pessoas que, no ponto mais impactante da sua agressividade, pode tomar atitudes como essa, de agredir, de matar. Então, nós não podemos dizer, mas um border não faria isso. Não há nenhuma garantia. Por isso que na psicanálise nós olhamos o sujeito e não o transtorno. Muito bem. Não é que eu vou para essa direção, professor, mas às vezes eu fico intrigado porque a gente veio numa lombra, é a crítica do Dr. Guido Palomba, né? Nesse laseamento dos diagnósticos, né? Hum, Então, basicamente, se a gente for procurar um auxílio, eu acho que a versão de muitas pessoas, assim, hoje tudo bem, caiu bastante, né? Terapia, psicólogo, psicanalista é coisa de gente doida. É uma coisa que paira no senso comum, né, professor? Na uhum, verdade, não. Hoje a gente vive um momento na nossa vida, enquanto sociedade, né, em que a gente tem curso para tudo, né? Para ser homem, para ser mulher, para ser pai, para ser filho, para ser, sabe? Então, o uhum, que está acontecendo, professor? Que, claro, na área do conhecimento hoje, se expandiu o conhecimento sobre a complexidade que é o ser humano e seu funcionamento, né? Mas, ao mesmo tempo, parece que a gente tem potencializado uma necessidade de validação, de afirmação, né, do indivíduo, coisas que talvez a gente nem passasse no nosso horizonte de consciência. Né? O que significa, trocando em miúdos, né, o fato de a pessoa ter um diagnóstico e ela incorporar isso no seu dia a dia, de forma sadia, porque pega um exemplo que para mim também é bastante caro, a esquizofrenia, né, professor? Uma uhum, pessoa que sofre de esquizofrenia, ela buscando ali, né, a gente fala aqui que não é contra a psiquiatria e nada, porque a medicação ela estabiliza a pessoa, né? sim, Ela pode ter voltar, né, à sua funcionalidade, né? Ter uma vida sadia. A pessoa que uhum, sofre de esquizofrenia, a partir do momento que ela busca um tratamento, um acompanhamento, terapia, análise, né, ela vai ter condições, né, professor, de uhum, ver uma vida, usar essa expressão que às vezes é tão batida, né, funcional. A pessoa sim, tem funcionalidade, ela não perde o contato consigo nem com a realidade, né? sim. É muito importante a gente entender a questão de caráter que você trouxe. Fundamental.
Primeiro, a Organização Mundial de Saúde faz uma definição de uma pessoa saudável com aquela pessoa que tem um bem-estar e que tem uma maneira de lidar com essa realidade que ela enfrenta. Então, bem-estar, tanto no lado psíquico, quanto no lado biológico, no lado social, no lado espiritual. Ela desenvolve isso, e isso não quer dizer que há uma ausência de doenças, mas que ela sabe se relacionar bem com essa realidade ao ponto de ter bem-estar. Essa é uma proximidade da definição clara da OMS, Organização Mundial de Saúde. Né? Então, eu vou trazer um exemplo para você, um exemplo de supervisão. Uma supervisão, uma vez, trouxe o caso de duas pessoas que foram diagnosticadas com TDAH. Tá? Foge um pouquinho da nossa temática, mas é importante falar disso. A primeira pessoa, quando ela foi diagnosticada, tá? Ela disse o seguinte: nossa, então agora, já que eu sei que eu tenho esse quadro de TDAH, eu vou precisar ter uma licença da escola, porque eu vou precisar me tratar. Tá? Se ela precisa se tratar, não é necessário. Então, beleza, ela tem um diagnóstico, ela foi se tratar. Ela foi buscar os direitos dela, que ela tem direitos hoje em dia. Né? Ela tem, assim, uma busca por aquilo que ela tem como um resultado positivo para ela. Nada de errado. Se a lei fala que ela pode, né? Então ela pode, está tudo bem. Aí o que acontece, Hugo? A gente também precisa perceber uma outra forma. Uma outra pessoa com o mesmo diagnóstico, TDAH. Essa pessoa recebeu o diagnóstico e ela disse o seguinte: agora que eu sei que eu tenho o diagnóstico, eu vou passar a observar mais como eu reajo com as pessoas no meu trabalho. Essa é a diferença. Quando você usa o diagnóstico para obter uma vantagem externa e quando você usa o diagnóstico para obter um crescimento interno. Tá? Muitas pessoas falam, por exemplo, fugindo de novo do nosso tema, do narcisismo, é uma parte que eu vou começar a estudar para o próximo curso. Eu conheci uma pessoa que tem um grau de narcisismo diagnosticado. Nos Estados Unidos tem um instituto que trabalha com pessoas com narcisismo. E essa pessoa achei muito interessante quando ela disse o seguinte: eu não posso deixar de ser narcisista. Isso faz parte da minha personalidade. Mas eu posso observar como eu trato as pessoas. E isso faz toda a diferença. Então, A partir do momento, é uma dúvida talvez, não é uma dúvida tola, mas talvez óbvio, não sei, né? Ah, a partir do momento que a pessoa ela identifica esse diagnóstico na vida dela, né? Ela tem um campo de possibilidade à frente dela, né? Não é uma redução da sua própria capacidade de lidar consigo e com essa realidade, né? É o que fica às vezes de confuso para as pessoas. Às vezes a gente pode falar assim, né? Que às vezes a pessoa, por isso que ele fala, né? O mau caráter, né? No material em relação ao borderline, né? A pessoa sabe da sua condicionalidade, que é uma condição, não é uma determinação, né? Porque, em última instância, né, professor? Qual é a crítica, né? E diante de um transtorno, onde é que fica o livre-arbítrio, por exemplo? exatamente. Então, eu não posso usar o meu transtorno para justificar a minha atitude. Não é tão simples assim. Tem transtornos, como, por exemplo, vamos pegar transtornos mais extremos, assim, até o próprio narcisista, né? O transtorno antissocial, por exemplo, nessa estrutura, né? São casos extremos, né? O antissocial é extremo. No caso do border, é um transtorno que não é fácil de lidar, né? Porque tem uma oscilação muito grande no humor e no comportamento. No caso do bipolar, também mas são fases. E para configurar essa fase, é um tempo de alta, um tempo de baixa, né, que é diferente do border. Só que o que acontece? Será que é uma questão de caráter mesmo? Né? Porque, vamos supor que eu tenho um transtorno, um border,
Então, tem um transtorno, né, de personalidade borderline. Aí eu venho e faço alguma coisa para você. Qualquer coisa. Eu falo, desculpa, eu fiz isso porque eu sou border. Né? Eu até falo assim, esqueci de tomar meu medicamento. Tenta uma coisa. E aí depois eu faço de novo. Nossa, Hugo, é porque eu sou border. Né? Faço de novo. Hugo, é de novo. É porque eu sou border. Até que ponto eu estou fazendo isso intencionalmente e justifico? E até que ponto eu realmente não tenho percepção do que eu estou fazendo? Por isso que eu preciso olhar o sujeito. Como ele é? É como se eu perguntasse, né? Ou, no caso, você, já que eu sou o border, como que o Marcos é se eu tirar o border? Como é que ele responde à realidade? Como é que é o caráter do Marcos sem o transtorno? Será que ele também não seria uma pessoa que faz esse tipo de atitude? Então, o transtorno, né, ou qualquer diagnóstico, não pode justificar a minha atitude. Ele pode, claro, interferir. Interfere. Né? O meu comportamento é óbvio que é diferente quando eu tenho um transtorno, óbvio que muda. Tá? Mas, uma vez que eu tenho um diagnóstico, a questão é, poxa, como é que eu vou aprender a lidar com esse diagnóstico agora? Uma das grandes questões do ser humano é lidar com o desconhecido. E muitas vezes, quando esse desconhecido recebe um nome, ao invés de auxiliar, só agrava. Né? Esse que é o grande fator. É muito bom. E até eu lembro que em algum momento da aula lá da formação de terapeuta, não sei se foi na aula do professor, mas estava se tendo essa discussão, né? Do o diagnóstico além, o indivíduo além do diagnóstico, né? Eu acho que essa seria a expressão correta, né? Que às vezes fica muito maculado. Eu, por exemplo, que trabalho também na área da educação, o professor é educador também, tá finalizando, não sei se já finalizou ali a etapa que o professor estava Ainda fazendo. não, ainda não. Eu me deparo às vezes com essa realidade em sala de aula. Então, estou dizendo isso porque se questionou um dia lá na formação sobre a possibilidade de fechar um diagnóstico de bipolar, de transtorno bipolar em criança e adolescente. É dificílimo, né, isso aí, né? Sim. Se o professor pudesse falar isso, a diferença, né, de como se vê, porque o professor acabou de pontuar. Vai o adulto lá procurar, porque a sua vida ficou. Ele perdeu a mão, né? E começou a sofrer, ele foi procurar ajuda e começou. O que estava embaixo vir para cima, né? Mas assim, se identifica essa fase lá atrás. Não há como auxiliar essa criança ou esse adolescente antes que ele se torne esse adulto e faça o estrago que faz ao longo dessas. Consigo mesmo, né? Na forma de lidar consigo, com as pessoas. Na verdade, não tem exatamente como a gente diagnosticar. Tanto que a gente vê, a gente não vê tanto assim o diagnóstico sendo feito diretamente com criança, porque precisa de uma grande observação ali. E, no sentido da psicanálise, o sujeito ainda está se formando. O ego não está estruturado. O ego só vai se estruturar mesmo, só vai se consolidar na fase dos 20, 21, 22 anos. Né? Então, a criança ela ainda está vivendo experiências. Tem coisas que estão acontecendo, principalmente na primeira infância. A personalidade ainda não se formou. A personalidade só vai se formar ali com uns 7 anos, mais ou menos. Então, são 7 anos de experiências para, de fato, se configurar a personalidade, e mesmo assim o ego ainda não se configurou. Então, é mais difícil. Mas pode ser feito trabalho com criança? Com toda certeza. Com toda certeza. Não é? Eu estou aqui, ó. Melanie Klein. Né? A obra dela é muito interessante e ela tem muitos exemplos, muitos exemplos. Tá? Um dos grandes fatores que a gente vê no atendimento com a criança é a questão da ansiedade. Não essa ansiedade comum que a gente vê, mas a ansiedade no desenvolvimento do ego, que é uma coisa que é natural, que todo mundo tem. Então, nesse sentido, a ansiedade da criança, ela também está se estruturando diante dessa realidade. Tá? E experiências vão sendo vividas, e a partir disso, essa ansiedade faz parte. O que Melanie Klein trouxe nesses atendimentos que ela fez? Uma forma de lidar com essa ansiedade. Ela traz vários exemplos,
traz o exemplo da Ana, traz o exemplo do Dick, traz vários exemplos de crianças que ela foi lidando na clínica e que naquele momento ela conseguia perceber que a criança ia lidando melhor com aquele conflito que ela estava tendo. Então é muito importante a gente poder observar o trabalho psicanalítico, pelo menos vou falar aqui da psicanálise, o trabalho psicanalítico, se ele é feito com criança, talvez a gente não consiga prever. Vai haver, por exemplo, um transtorno bipolar ou um transtorno border, mas dá para a gente reduzir vários conflitos que podem influenciar nessa forma de ser. De repente, a pessoa pode ter uma personalidade border, mas que não necessariamente se configura um transtorno. Eu posso ter uma personalidade border, mas eu consiga olhar para a minha forma de ser e lidar melhor com essa situação. Muito bem, é como se não é evitar o mal lá na frente, como diz o outro, né? Mas é dar condições para essa criança e esse adolescente ter pontos consistentes, né, de ancoragem, né, da sua psique ou desse mundo interno, né, nessa elaboração da atividade psíquica, né, professor? Exatamente. Hã? Exatamente. É. Professor, e uma outra questão também que aí, bom, é relação, pessoas, e aí quando se trata de transtorno tem uma série de porque muitas famílias convivem diariamente com pessoas que aplicam comportamentos impulsivos, explosões emocionais, né, ou mudanças bruscas de comportamento, né? Sim. Quais sinais podem ajudar a diferenciar, né, um episódio bipolar de uma reação típica do funcionamento? No caso, vamos falar do que acontece de forma indireta. Né? A família participa e tem que participar do tratamento. Principalmente quem é mais próximo da pessoa que tem esse transtorno. Né? No caso do bipolar, tem um acompanhamento médico, mas é muito importante que a família tenha essa compreensão de que aquilo está acontecendo. Porque a pessoa que tem esse transtorno, para ela também não é uma realidade fácil. A pessoa que é border, por exemplo, não tem uma realidade fácil. Ela está fazendo aquilo que ela quer. Ela está fazendo aquilo porque é a forma como ela funciona dentro dessa realidade. Então é muito importante que a família tenha essa compreensão e que a família também faça esse acompanhamento. No caso do bipolar, que a família possa entender que vai ter fase de alta e fase de baixa, mas que nenhuma dessas fases configuram de fato uma estabilidade da pessoa. E a família participando disso, ela ajuda essa pessoa, principalmente nos momentos de mania ou de hipomania, tá? Porque é nesse momento que ela vai ser mais impulsiva. É nesse momento que pode haver gasto, é nesse momento que pode haver exagero em compra, é nesse momento que ela toma atitudes que normalmente ela não toma. Nesse momento, no momento de mania. Tá? Agora, no momento depressivo, você vai ver uma pessoa totalmente recolhida. A família pode ajudar nesse sentido também. É por isso que o profissional ou o psicanalista quer atender essa pessoa. Se a família não é orientada, oriente a família. Tá? Para que se possa ter um melhor aproveitamento e saber que aquela pessoa vai ter aquela fase. Só que essa fase, ela dura um tempo. Ela tem um tempo. Né? E isso é importante ser medido. Ela tem um tempo de mania e um tempo de baixa. Quer dizer que ela só fica na mania e na baixa? Não, porque sobe, desce. Né? Então, numa oscilação, assim, numa linha, ela vai subir e vai descer. Então, vai ter momentos que ela vai se sentir bem. Aí vai começar a vir a mania. Depois, vai se sentir bem, começa a vir a depressão. É igual uma oscilação de um eletrocardiograma. Tá? E aí, a família participando disso, é fundamental que eles possam compreender. Poxa, vai ter dias que essa pessoa não vai estar bem. E não adianta eu ficar bravo com essa pessoa. Não adianta eu brigar com essa pessoa porque ela não está bem. Ela está na fase depressiva. Ou vai ter dia que essa pessoa ela está feliz da vida ao extremo. Ela está com muita vontade, ela tem um gás, ela tem uma energia tremenda. Eu preciso ajudar essa pessoa a se compreender nesse momento. Seja mania, seja hipomania. Tá? Então, a família precisa participar nesse sentido, buscando informações para ajudar a pessoa que passa por isso. E para a pessoa não é fácil. Border é a mesma coisa. Border tem uma questão muito grande de dependência, uma vulnerabilidade muito grande.
E o medo de perder a outra pessoa é tão intenso que se torna agressivo. Ela quer atacar aquilo que pode atacá-la. E quem mora com essa pessoa, né, precisa de fato perceber que é um modo de funcionamento. É uma maneira que ela está lidando com aquela realidade. E a família é fundamental nesse sentido. Saber que ela está falando aquilo que muitas vezes são explosões impulsivas de agressividade que pode existir, mas que ela vai ter momentos que ela vai variar também. E poder compreender que, poxa, é a questão, né, daquilo que ela está entendendo nessa realidade. E a partir disso, peraí, como é que eu vou lidar? Não vai adiantar bater de frente. Não vai adiantar eu entrar num choque ali com a pessoa. E essa pessoa depois ela vai mudar, e depois ela vai voltar, e depois ela vai mudar, e depois ela vai voltar, e ela fica nesse ciclo, nessa variação. E vai ter momentos que ela vai estar mais neurótica, vai ter momentos que ela vai estar mais psicótica, e isso vai acontecer. Então é aprender a olhar para o sujeito, e não para o transtorno. É aprender a lidar com aquela pessoa instante a instante, dia a dia, e não usar justificativa. Não usamos A rede, justificativa. a rede de apoio é fundamental, né, professor? Fundamental. Fundamental para que a pessoa também possa se sentir acolhida. Para ela não é fácil. É difícil, é ruim. Muitas Porque, pessoas têm a consciência de que é ruim. porque é o que acontece aí. Se mistura, né? Pega, por exemplo, famílias que, como foi a questão aqui, a gente trouxe, o professor explanou, né? Tem que ter a rede de apoio, a família tem que se inteirar e pegar junto, né? Mas às vezes o que acontece, né? A família, por ter esse vínculo emocional, afetivo, às vezes não tem saco com essas coisas aí, né? Exato, exato. Porque é exaustivo. É exaustivo para quem convive. Principalmente se não tem, por exemplo, no relacionamento. Muitos relacionamentos chegam a ter a ruptura. Que acontece, tá? A ruptura. Mas quando é família, por exemplo, mãe e filho, por exemplo, não tem como, tá? Principalmente se é alguém que não está na fase adulta, não tem como, tem que viver ali. Então tem que aprender a conviver, aprender a dialogar, aprender a enxergar o ser humano que tem ali, mesmo com todos os conflitos. Aprender a olhar para outra pessoa e falar, olha, ela tem uma dificuldade de lidar com essa realidade. E eu preciso aprender a conviver com ela. Professor, uma outra questão, acho que ela é mais técnica, né? Mas dita científica, não sei, ou médica. Eu vi aí, estudando um pouco também para poder conversar com o professor aí, porque o Fundo Alfinete tem essa proposta, as pessoas têm dúvidas, né? E o convidado ele traz a expertise, que ele se debruça sobre isso e automaticamente mexe comigo. Eu costumo dizer que todos os temas são terapia em plena luz do dia, né? Uhum. Aberta, né? Sim. Entre o borderline e o bipolar, eu vi uma referência dizendo que o borderline ele estaria entre uma questão mais reativa, né? Isso. E o bipolar, uma questão mais episódica, né? São episódios que acometem o indivíduo. Mas a Isso. pergunta ainda não é essa. A pergunta é: existe uma clareza na definição do borderline como sendo exclusivamente quais características que levariam ao desenvolvimento do transtorno, por exemplo? É de fora para dentro? É externo? É o ambiente? É as relações? Existe uma herança genética aí que pode implicar e incidir sobre esse indivíduo? Por outro Uhum. lado, borderline, o bipolar, né? A questão do humor, a questão química, a forma que é tratada, né? Do ponto de vista da psicossomática, né? Eu acho que essa é a expressão correta. Uhum. Sim. Existe sim. Por exemplo, nós temos um fator genético que é, define pelo menos metade da nossa ansiedade, como é que vai ser. Nós temos uma construção genética que pode influenciar, sim, na forma como eu reajo. Só que depois disso, são as experiências que eu tenho do lado de fora. O border, de fato, é uma oscilação muito grande, né? Então, toda a experiência vivida na infância pode fazer com que ele configure o seguinte: qualquer coisa que venha de fora pode ser uma grande ameaça. É aí que entra o fator ansiedade. E se eu sinto uma ameaça, vai aumentar a minha ansiedade, porque é um alerta muito grande. Eu preciso lidar com aquilo que é desconhecido. Imagina um bebê, por isso que eu disse que a gente precisa diferenciar a nossa mentalidade da mentalidade de um bebê. Mas imagine um bebê que ele não tem essa percepção de realidade. E muitas coisas de fora ele pode interpretar como algo que fere, algo que persegue.
E automaticamente ele vai precisar criar mecanismos para poder, assim, não ser afetado por aquilo que vem de fora. Então ele vai ficar ansioso. E muitas vezes essa ansiedade vai diminuir, vai aumentar, mas de alguma forma ele vai ter um lado agressivo também. Ele vai ter um lado agressivo para tentar se defender. Mas ao mesmo tempo que ele tenta se defender, ele não quer perder. É como um bebê, por exemplo, lidando com o peito da mãe, que são uma das experiências que a gente tem na infância, e ele, ao mesmo tempo que ele não quer perder esse peito da mãe, ele também agride esse peito da mãe. A oscilação vai ser mais rápida, justamente pela interpretação dessa criança. No caso do bipolar, é realmente por fases, é episódico, é diferente. O border, ele tem uma reação muito mais rápida. Ele é extremamente reativo àquilo que está acontecendo. E é uma interpretação também psíquica que é muito rápida. Qualquer fala que você trouxer, vamos falar assim, de uma mesma expressão. A fala, se você falar da primeira vez, ele pode interpretar de uma forma. Se você falar a mesma expressão uma outra vez, ele pode interpretar de outra. E nisso vem esse lado das emoções que são associadas a isso que está acontecendo nesse momento. Então, é como se tivesse uma grande desregulação das emoções, por isso que foi falado dessa questão da emoção, só que não é só isso. É também o que é pensado diante dessa realidade que está vindo. É também o que é impulsionado do inconsciente. Em alguns momentos, podem vir elementos inconscientes que são de impulsos agressivos. E podem vir elementos do inconsciente que não são de impulsos agressivos. E tudo isso é associado a esse instante. Então, a pessoa, ela oscila bastante, ela é reativa àquilo que está acontecendo por conta desses elementos persecutórios que estão formalizados lá na infância. Para não ser agredido, eu preciso atacar. É a criança brigando com o peito, depois é a criança brigando com a mãe, é a criança brigando com as pessoas que estão em volta, e isso vai intensificando. Só que sempre nas beiradas. E está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Então, é como se, por exemplo, imagine que essa superfície do copo seria onde o border está. Ele está no meio. Então, ele corre para cá, ele corre para cá, ele corre para cá, corre para cá, corre para cá. Ele está sempre na beirada. Por isso que ele é muito intenso. Só que ele não cai, ele fica aqui. Ele volta, ele vai para outra. Né? O bipolar já é diferente. O bipolar não tem essa oscilação reativa. Ele vai ter a sua reatividade nas suas fases, nos seus episódios, que podem durar, às vezes, semanas, pode durar alguns meses. E isso que configura essa diferença entre o border, né, apesar da reação mais emocional, muito agressiva, ou às vezes muito passiva, às vezes muito dependente, medo de perder, com ciúme. Tá? Pode aparecer muita coisa na questão do border que é muito rápido, por isso que é extremamente reativo. Já no caso do bipolar, é episódico. Eu vou um tempo na mania, eu vou um tempo na depressão, depois eu vou um tempo na mania. É proporcional? Não. Só que o que é interessante também, muitas pessoas que falam que têm transtorno bipolar, elas relatam isso. É como que quando elas estão na mania, elas usassem toda a energia que elas precisam. E é isso mesmo. Elas vão buscar toda a energia que elas precisam para poder usar essa energia. Por isso que elas são extremamente agitadas. No caso da hipomania, mais brando, mas a mesma coisa. Usa toda a energia que eu puder. E parece que ela usou toda a energia que ela pôde, aí depois cai. Ela fica sem aquela energia. Tá? É como uma bateria, uma pilha. Tá? Só que uma pilha recarregável. Colocou a pilha, ela recarrega, você usa essa pilha, vai chegar um tempo que ela vai descarregar. Aí você precisa carregar de novo. Carrega de novo. Ela carregou, usou, descarregou. O bipolar ele vai nesse sentido, é episódico. Tem um tempo de uma energia e um tempo de baixa. E não necessariamente é proporcional. Pode ficar muito menos tempo na energia, né, na mania, e mais tempo no lado depressivo. Até voltar de novo nesse ciclo. Muito bem, professor. Mas indo aí para os finalmente, né? Eu até estava anotando algumas coisas aqui. O professor, ele além de ser psicanalista, o professor também ele é palestrante e escritor. Quem quiser Sim. contratar o professor também tem agenda aberta para palestra?
Faço, pode me chamar para palestra, sim, com certeza, na área da psicanálise ou até mesmo envolvendo a área da educação, pode me chamar, com certeza, estou com agenda para isso. O professor lá no Linktree dele, na bio do Instagram dele, se você apertar lá, você tem até alguns cursos também que tem lá, né, professor? Tem esse aí dessa parte da psicanálise para os pais, né? Alguma coisa assim, né? O Sim, divã. sim, É isso. Eu fiz um e-book esses tempos atrás chamado Além do Divã. Uhum. É muito, nas supervisões, assim, principalmente supervisão com criança, muitas pessoas me falam, como é que a gente lida com os pais? Ah, porque a gente vê muito se falar como que você lida com a criança, que é o nosso analisando. A criança. Mas muitas pessoas me perguntavam, como é que a gente lida com os pais? E foi pensando nisso que eu fiz esse e-book, né? Além do divã, né? Além do divã infantil. E trabalhar com os pais é muito importante, porque tem muitas coisas que a gente precisa fazer indiretamente com o tratamento para que isso interfira o menos possível no tratamento. E, por vezes, a gente precisa ter essa percepção de que muitas vezes são os pais que precisam de tratamento, e não a criança. Né? A gente chega nessa percepção também. Mas, no caso das crianças que precisam passar por tratamento, a gente tem que ter um jeito de conversar com os pais também. Tem vezes que a gente vai ser mais impositor naquilo que a gente está vivendo, tem vezes que a gente vai ser menos impositor. Então, eu escrevi esse book justamente pensando nisso. Né? Como que um psicanalista precisa lidar com os pais que estão nos bastidores do tratamento. E tem muita coisa importante que precisa acontecer para que não interfira, ou interfira o menos possível no tratamento da criança. Até estou falando isso porque a próxima pergunta ali no nosso finalmente, ela está falando sobre a banalização dos diagnósticos, né? Hum, A, a pessoa que está nos ouvindo, por exemplo, ela começa a perceber estranho e vai lá para o tio Google, né? Hoje já tem essas IA aí, né? Vai lá e escreve alguma coisa e o sintoma que ele está sentindo, assim, então eu sou isso. Eu conheci algumas pessoas aí ao longo da minha vida que hum, se autodiagnosticaram. Eu queria que o professor pudesse alertar em relação a isso, né? Quais são esses perigos de alguém se autodiagnosticar com algum tipo de transtorno, no caso aqui a gente está falando do bipolar e do borderline, né? Sem uma avaliação profissional adequada, né? sim. Isso em qualquer área, tá? Pode ser na medicina, na psicanálise, na psicologia. A IA, ela é feita para te responder. Ela tem que te responder. Ela tem que te trazer uma resposta sobre aquilo. Tá? Então, ela vai sempre corresponder àquilo que você está trazendo. Às vezes, a gente vai lá, não sei, né, aparece. A gente encontra, por exemplo, isso foge das minhas diretrizes, não posso responder sobre isso, não posso falar tal coisa. A gente vê esse tipo de mensagem. Mas a gente sabe, principalmente quando a gente consegue, assim, trazer um texto, que lá é texto, né, o que a gente chama de prompt. É o prompt que eu faço que faz com que ela responda. Eu consigo burlar isso e ela continua respondendo. Então as pessoas estão buscando muitos diagnósticos nas IAs, né? E a IA ela tem essa função de te trazer uma resposta. Acontece que tem dois fatores, e um deles é em relação à psicanálise. O primeiro fator é que ela vai responder de forma geral. A IA, né, pode usar, por exemplo, o Gemini. A IA, ela não vai falar sobre o Hugo e as experiências de vida do Hugo e as coisas que o Hugo viveu para poder trazer uma percepção mais clara. A IA, ela vai pegar a sua pergunta, ela vai consultar um banco de dados e vai trazer uma resposta para você. A gente pode chegar futuramente numa condição dessa? Pode. Tá? Mas, na verdade, é um apanhado de informações de um contexto geral, até mesmo de outras pessoas que passaram por coisas parecidas. Então, ela faz uma busca e traz uma resposta para você. Tá? O segundo ponto é que a IA ela não tem um fator importante que a psicanálise tem, que é a transferência. A única coisa que a IA tem se chama sujeito suposto saber. Por isso que as pessoas consultam, porque a IA vai dar uma resposta. O psicanalista não. O psicanalista não está para dar uma resposta. E a figura do psicanalista pode ser até uma consulta online. A figura do psicanalista, ela até mesmo é escolhida por alguma razão. Alguém escolhe o Marcos para atendimento por alguma razão. Não é simplesmente porque é o Marcos. Porque alguma coisa chamou a atenção do Marcos.
Tanto que tem gente que não quer fazer análise com o Marcos. Tá? Tem outras questões aí que vão aparecendo na vida dessa pessoa. Então, é importante a gente poder perceber que existe na psicanálise a famosa transferência. E que quando a gente está conversando com uma pessoa, essa transferência nos traz até as nossas questões emocionais, que são importantíssimas. A gente associar aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente sente e como a gente se comporta diante de uma pessoa. Por exemplo, muitas pessoas, principalmente início assim, de análise, elas vão sentir uma certa vergonha de falar de determinado assunto. Como, por exemplo, pensar assim, nossa, se eu falar desse assunto, o que será que o Marcos vai achar? É natural, né? É um julgamento que a pessoa faz, um medo de não ser aprovada, um medo de não ser aceita, e qualquer coisa assim. Então, isso é um movimento transferencial. Com a IA não existe isso. Né? Com a IA não tem a figura de uma outra pessoa ali, o qual você vai vivenciar uma experiência. Você vai representar alguma coisa, você vai ter receio de falar para essa pessoa aquilo que você vive. Às vezes você vai achar que essa pessoa, muitas vezes, ela vai te julgar. Mas ela não tem isso. Né? Aí é simplesmente aquilo ali e ela te responde. Não tem tato, né? Não tem Não tem, não presença, né? cria. Você falou tato, eu lembrei de uma palavra muito importante. Não tem vínculo. E é o que a gente precisa. Não tem vínculo. É como, por exemplo, alguém chegar no consultório, uma das transferências que acontece. Tá? É como, por exemplo, alguém chegar no consultório e falar, Marcos, aconteceu tal coisa comigo. Olha que interessante. Talvez essa forma da pessoa vir no consultório, ou mesmo no online, e me falar isso, falar desse jeito, Marcos, aconteceu alguma coisa comigo. Hã? É a mesma coisa que lá na infância. Ela chegava para a mãe, para o pai, e falava assim, mãe, pai, aconteceu tal coisa assim, assim, assim. Só isso já é um movimento transferencial. Então, com a inteligência artificial não tem isso. Muito bom. O ser humano é um Ah, ser de relação, Hugo. É um ser que se relaciona. Cria-se uma ideia de que a IA está respondendo, mas ela não é um ser humano. Então, nós precisamos de relações. Então, nas relações, a gente consegue lidar com os nossos conflitos. É se ah, relacionando. eu me lembro, não sei se o professor pegou essa época, o professor é de São Paulo, Paraná, onde é que o professor é? Estou em Campinas, Campinas, São Paulo. Campinas. Eu não sei se o professor se recorda, aqui na minha cidade, que é de interior, a minha cidade tem 25 mil habitantes, pequenininha, né? Na farmácia local, essa farmácia nem existe mais, tinha banca de revista e do lado tinha um terminal. Isso há uns 30 anos atrás, por aí. E essa máquina foi um fervo quando aconteceu. Era um monitor de computador e o pessoal já foram lá se consultar com a máquina. Ela diz quem tu foi na outra encarnação, na outra vida, e te faz entender melhores condições, te dá ferramentas para te viver melhor essa vida. Aí ela botava a tua data de nascimento, o teu nome, e ele certo fazia alguma relação com o mapa natal, astronomia, alguma astrologia, né? Alguma coisa assim, e dava um perfil. Né? Então, acho que para dar essa ideia, não tem como. É só uma espécie de nota de rodapé, né, sobre o que é o indivíduo, não é o que ele é de verdade, né? Então, procurar essa informação, diluir quem a pessoa é. A pessoa acaba, eu acho que, não vou usar a palavra se prostituindo, mas ela se vende, né, para uma ideia que é o medo da realidade, né, professor? Porque aqui, como a gente está junto, se a gente fosse fazer uma sessão, né, fosse consultar o professor, o professor ia perceber uma série de coisas que o meu jeito, a minha forma como eu estou vestido, eu estou muito agitado, né? Como é que está a minha predisposição física, visual, já é um elemento de identificação do paciente ali, né? Se ele está Sim, mais desleixado, se ele está mais, sabe? É isso que as pessoas às vezes não entendem, né, professor? Porque ter a falsa sensação de ter respondido a sua pergunta através de um IA, como se fosse o seu terapeuta, o seu analista, né? hum, Já carrega, penso eu, a noção de que eu estou sendo acolhido, né? A pessoa está no tamanho desespero de encontrar uma resposta que isso. aí ela encontra, né, aquela validação, aquela confirmação de quem ela é. Né? Então tem que ficar ligado, tem que ficar atento. O profissional ele é insubstituível, como o professor falou, né? Em qualquer área, né?
A internet está aí, auxilia muito, né, professor? Entretanto, a gente tem que abrir o olho em relação a essas coisas aí, né? Sim, com certeza. Porque, Hugo, a resposta nos fixa a uma ideia, mas a pergunta nos movimenta a uma nova resposta. A gente precisa de perguntas, não de respostas. Tudo bem, nada contra quem faz esse trabalho, né? Não tem a sua crença, a sua realidade e tal. Mas assim, o que a gente precisa, na verdade, é se perguntar. Eu acredito há um momento na nossa live aqui que as pessoas vão procurar informações, por exemplo, na internet, se encontra muita informação. No mês sábado, ontem, né, eu dei um curso sobre relacionamento e relações objetais, e eu vi muita coisa na internet. Muita coisa na internet. Qual que é o ponto que eu cheguei? Ninguém sabe de fato como é que é. O que eu preciso fazer primeiro é olhar para mim. Olhar para mim e me entender diante dessa realidade que eu vivo. E aí poder definir meus passos. Mas para eu fazer isso, eu preciso me questionar. Peraí, como é que eu reajo? Como é que eu vivo? Como é que eu respondo às coisas? Como é que como é que eu vivo? Quem sou eu diante de um relacionamento? Quem sou eu diante de uma outra pessoa? Quem sou eu diante do Hugo? Eu tenho que ter essa humildade de saber que eu tenho falhas, eu tenho erros, eu tenho dificuldades, porque é dessa forma que eu consigo evoluir. A gente não evolui com elogio, a gente evolui com a nossa vulnerabilidade, a gente evolui com as nossas diferenças, com a percepção de que eu não sou uma pessoa fixa e que eu sou um ser, que eu estou em constante transformação. E é nesse ponto, quando eu olho para mim, que eu enxergo a minha própria vulnerabilidade, eu tenho a capacidade de melhorar. Então, se eu me fixar a uma ideia, eu sou isso aqui, eu posso estar comprometendo o meu futuro todo. Então, eu preciso de perguntas. As respostas me fixam, me paralisam sobre quem eu sou. Mas as perguntas me movem. Isso que o professor Marcos está falando é fundamental, pessoal, porque se a gente fosse elencar, isso é consenso, né? A disciplina que é a mãe das disciplinas, né? É a filosofia, né? E Filosofia. para onde correr, né? Então, Uhum. tá filosofando, tá falando bonito. Não, a filosofia não é isso. A filosofia te faz as perguntas, te leva a questionar. É o marco da filosofia perguntar o que é a verdade, o que é a felicidade, o que é o bom, o que é o belo, né? Então, quando a gente encontra a resposta, aquela resposta nos leva a outras perguntas. Porque a vida é essa aventura, dessa jornada, né? Porque não sabemos tudo e também, ao mesmo tempo, não somos indivíduos que não sabemos nada. Né? Uhum. E essa inter-relação que a gente vai se construindo, né? Diariamente. A gente tem experiências aí, já viu relatos de pessoas que vivem uma vida que não faz sentido porque não se questiona, né? O Sócrates falava, né? Uma vida que não é analisada, não vale a pena ser vivida. Né? Uhum. E, e é isso, professor. Assim, se fosse para encerrar, professor, o que familiares, o professor já falou, né? Mas pudesse reiterar um pouco mais, né? Além de deixar uma mensagem para quem vive entre esses extremos, né? Emocionais, medo, abandono, sensação de vazio, mas também o que essas famílias precisam compreender, né? Sobre as pessoas que convivem com esses transtornos sem cair no julgamento moral, nem na permissividade, né? Não, deixa assim, é assim mesmo. Então, às vezes a pessoa que está dentro da dinâmica da pessoa que tem o transtorno acaba entrando também nessa oscilação sem se dar conta, né? Exato. É, é, talvez as pessoas precisam pensar no seguinte, Hugo, na palavra alteridade. As outras pessoas têm seu jeito de ser, têm seus desejos, têm seus conflitos, suas dificuldades. E nós somos seres de relacionamento. Quem sou eu para julgar você? Talvez antes de julgar você, eu deva me julgar sobre essa proposição que eu penso sobre você. Quem eu estou sendo para você? Eu estou sendo alguém que te ajuda a evoluir ou estou sendo alguém que apenas te traz uma palavra que te mantém no mesmo lugar? Qual que é a minha missão como ser humano? É crescer e poder fazer você crescer ou é me manter onde eu estou?
É muito importante que os familiares possam perceber que essas pessoas, elas não são assim porque elas querem, elas são assim porque é o que elas conseguem ser diante da realidade psíquica que elas têm. E é muito importante ter essa noção de que as pessoas são como elas são, mas isso não quer dizer que elas sempre devam ser assim. E a gente precisa ajudar essas pessoas a lidarem com suas dificuldades. Nós também temos. Então, trazendo até uma frase assim em geral, antes de olhar o outro, antes de falar qualquer coisa sobre o outro, antes de fazer qualquer julgamento sobre o outro, olha para si. Se você conseguir olhar para você primeiro e entender que tudo aquilo que você vai falar do outro realmente é sobre o outro e não é sobre você, aí você pode dizer. Muito bem. Então, antes de falar do outro, fale de si mesmo. É isso aí, testemunha fiel, né? Eu costumo dizer, professor, que se a gente, para alguns pacientes, já falei também, se você é capaz de julgar seus pais sem julgá-los, entende o que eu quero dizer sobre isso? Eu explico para eles, né? Julgá-lo, tu está tendo a oportunidade agora de separar para diante como se fosse o juiz da situação. Tu não vai condenar. Tu vai olhar as partes, tu vai ver o que atrás do rosto de um adulto é a história de uma criança e tu vai tentar entender, né? Exato. Não é ser simplista, não é ser reducionista, porque a maturidade difere, né? Uma pessoa imatura justamente é isso. Ela não, como é que a gente diz, né? Não leva pro coração as coisas, né? Não leva de forma pessoal. E às vezes dá vontade, porque a emoção toma conta, né, professor? E, enfim, então acho que isso não é só a questão de se colocar no lugar do outro, que às vezes fica tão banalizada essa palavra, né, professor? Alteridade. Professor, alteridade, é igual quando fala empatia, tem que ter empatia. E aí as coisas vão se distanciando, né, do cotidiano, vai virando só mais uma palavra solta para tapar o furo de algo que muitas vezes a pessoa não teve a coragem, ou a ousadia, ou a humildade, por que não, né, de parar para pensar e ouvir. E eu não sei se o professor quer fazer mais uma colocação aí, eu só tenho a agradecer pela. Estava olhando se tinha mais alguma coisa. O professor acha que é importante aqui deixar reiterado, além da mensagem fundamental aí que o professor já deixou. Não deixe de acompanhar. O professor tem um canal no YouTube também, né? Tem. Eu movimento muito mais pelo Instagram. Ah, No Mexe, eu posto algumas coisas no YouTube também. mas tem Tem bastante coisa material lá. dele. Tem Tem. bastante material bom. Estava dando uma Tem. zapeada lá. É Uhum. só procurar psicanalista Marcos Simões. Isso. Simões não tem o Não tio. tem outro. Não, não tem. E, Sente. e aqui pelo Instagram, né? Não deixe de seguir. Sim. Professor quer dizer algo mais? Ah, temos que as pessoas possam olhar diferente para as outras pessoas, mas também olhar diferente para si. Né? Sair de uma ideia de que nós somos assim e assim deve ser. Acho que a gente pode ser bem melhor do que a gente é. Mas para isso a gente precisa olhar para a gente. É isso, a cada um de vocês aí que nos acompanham, né? Costureiros e costureiras da alma, a gente agradece pela audiência, pela parceria, né? E não deixe de seguir o canal do professor, é psicanalista.marcos Simões. É isso, né, professor? Isso, tudo junto. Psicanalista, ponto mais mais. Nós vamos estar aí compartilhando alguns trechos da live. Ela já vai para o YouTube daqui a pouco, professor. Se o professor Ó, quiser legal. marcar lá, não sei se vai para o professor, se tem como, não sei. Uhum. Legal, me passa o link depois, eu compartilho com o pessoal. Então tá. E é isso, professor. Mais uma vez, muito obrigado. Portas abertas, é sempre uma alegria, Pô, uma honra muito obrigado. pela seriedade com que o professor faz, a serenidade e a seriedade, a verdade, a clareza, né? Que o professor traz. Ah, mas é a minha verdade. Não, é a verdade de uma vida que vale a pena ser vivida, que se debruça, que estuda, que se preocupa com o sofrimento humano, né? E busca ser sal e luz no mundo, muitas vezes, onde a gente está sendo empurrado a cada dia para o abismo, né? Então, Uhum. que possamos sair daí, né? E É, saber que existe, né, possibilidade de esperança, né? Mesmo para a árvore cortada. Obrigado, professor, mais uma vez. eu que Tá? agradeço. Eu que A todos agradeço. aí. Muito obrigado. Uma ótima semana e fiquem com Deus. Obrigado, Até professor. mais. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.